Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 7 de julho de 2020. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos realizar uma revisão sobre potência, né? Vamos finalizar esse conteúdo para que a gente possa dar continuidade aos demais que se seguem. Voltando aí desde a base, né? Desde o entendimento inicial, onde nós temos a identificação de como a gente consegue interpretar um problema que envolva potência. Eu já expliquei a vocês que é fácil de ser identificado, porque você vai ter um número especificamente que vai aparecer várias vezes, né? Você vai ter um número que aparece várias vezes durante a explicação, certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer a identificação. Então, veja que nesse problema nós temos aqui um número, um condomínio é formado por 6 conjuntos residenciais. Cada conjunto residencial tem 6 edifícios e cada edifício tem 6 andares e cada andar tem 6 apartamentos, né? Quantos apartamentos há nesse condomínio? Então, isso determina um problema que envolve potência. Por quê? Porque o número 6, né, ele aparece várias vezes durante o problema, né, durante o texto do problema. E a quantidade de vezes que ele aparece é o expoente da nossa expressão, certo? Então, aqui a gente tem a representação da nossa base, né? A gente identifica a nossa base, ela é o número que aparece várias vezes num problema. A quantidade de vezes que ele aparece é o nosso expoente, né? E a forma de resolução seria dessa forma. 6 vezes 6 são 36. 36 vezes 6 dá 256. Vezes 6 novamente dá 1296. Então, é essa a formatação de resolução de uma potência. Mas é de suma importância que você tenha muito claro na sua mente que a tabuada é uma parte primordial do seu conhecimento. Por quê? Nesse momento agora, né, nós vamos ter vários contextos, né, é necessário que você faça essas multiplicações para resolução de potência. Mas em vários outros assuntos, a tabuada ela é de suma importância para que você consiga desenvolver bem, desenvolver com clareza os cálculos que você precisa, tá certo? Vamos para a nossa segunda problematização, onde nós temos aí as medidas de um jardim que foram apresentadas, comprimento e altura desse jardim. Então, o número que aparece é o número 7, então ele vai ser a nossa base, não é isso? E a quantidade de vezes que ele aparece. Ele apareceu 1, 2. Então, esse 2 é o nosso expoente. Significa dizer que, para que a gente faça essa resolução, a gente precisa fazer 7 vezes 7. E 7 vezes 7 são 49, certo? Então, é dessa maneira que a gente resolve a formatação de potência. Seja ela numa imagem, para a gente fazer a leitura, ou seja ela dentro de um contexto matemático, para que a gente faça a leitura atentamente, descubra qual é o número que está se repetindo, volte para contar quantas vezes ele se repete, para que a gente possa montar a nossa potência. E aqui a gente tem, né, um textinho, né, uma história em quadrinhos, para a gente rever também as propriedades de potência, certo? Essas propriedades, elas têm a função de diminuir os cálculos, de deixar as contas menores, de deixar esse cálculo mais fácil. Qual será o resultado dessa expressão? Perguntou a professora. Eu tenho 9 elevado à sétima vezes 9 elevado à quinta, dividido por 9 elevado à décima. Nós temos aí
uma expressão que envolve duas propriedades de potência, né? Multiplicação de bases iguais e divisão de bases iguais. O aluno diz, eu sei que operações devem ser feitas, mas os cálculos são muito trabalhosos. 9 a décima nem deve caber na calculadora. Segundo a interpretação do aluno, ele imagina que você deva fazer 9 a sétima, 9 7 vezes e fazer as contas, depois 9 5 vezes e fazer a conta, e depois 9 10 vezes e fazer o cálculo, né? Para que depois, finalizando, você faça a multiplicação e a divisão. E aí a professora diz, você tem razão, mas a potenciação tem algumas propriedades que nos ajudam a tornar essa expressão mais fácil. Vamos descobri-las? E aí a gente começa com a primeira, né, que é multiplicação de bases iguais, tá certo? Então, as nossas bases aqui são iguais, tá? E elas são, a operação matemática a ser realizada é uma multiplicação, e o que é que a gente vai fazer? A gente repete essa base, eu não faço nada com ela, e eu vou somar os números pequenininhos, eu vou somar os nossos expoentes, certo? Então, eu tenho 7 a quinta potência, tá? Então, multiplicação de bases iguais, a gente repete, a gente conserva a mesma base, a gente soma esses expoentes, ok? Depois, na sequência, a gente tem divisão de bases iguais. O que é que a gente faz? A gente também repete a base e faz uma conta de menos com os expoentes, certo? Então, 5 menos 3 são 2, tá bom? Então, na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio esses expoentes. Então, são propriedades que você realmente precisa lembrar delas. Você precisa estudar um pouquinho, né? Por quê? Porque elas vão servir para te ajudar a resolver não só essas questões, como várias outras. Aqui eu tenho potência de potência, né? Então, eu tenho 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, isso não é necessariamente que seja elevado apenas a duas potências, pode ser mais, certo? Então, o que é que a gente faz? A gente repete a base, certo? E multiplica esses expoentes. Então, você viu que em todas as propriedades que nós vimos até o momento, a gente não mexe na nossa base, a gente repete a nossa base e a gente faz operações com os nossos expoentes. Se é multiplicação, eu somo os expoentes. Se é divisão, eu subtraio esses expoentes. E se for potência de potência, eu multiplico esses expoentes. E se você observar, em todas as três que nós conversamos, as bases são todas iguais. Como é que a gente procede quando essas bases forem diferentes, né? Se essas bases forem diferentes, elevadas a uma mesma potência, você vai distribuir essa potência para cada um dos termos. Então, eu tenho 2 vezes 5 elevado ao cubo. Então, eu vou ter 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, certo? Por quê? Porque fica mais fácil. Porque se você for fazer 2 vezes 5, vai dar 10 elevado ao cubo. Nessa situação ficaria até mais fácil, mas tem números que eles vão ficar muito grandes, fica difícil da gente resolver a potência, certo? Então, para elevar um produto, né, como a gente tem aqui, a gente eleva cada um dos fatores ao expoente que nos foi apresentado. E agora vamos fazer o cálculo do menino, né? Vamos aplicar as propriedades e vamos identificar como é que se resolve essa conta. Veja que uma expressão a gente não faz tudo de uma vez, a gente vai fazendo por partes, ok? Então, como nós temos duas operações, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma divisão, né? Então, eu vou focar minha atenção aqui, ó, na minha multiplicação, tá certo? Aí, multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma. Não foi isso que a gente aprendeu? E 7 mais 5 são 12, certo? Então, fica 9 elevado à 12ª potência, dividido por 9 elevado à décima, tá ele aqui. Na propriedade de divisão de bases iguais,
A gente repete a base e faz o que com os expoentes? Faz uma conta de menos 12 menos 10 é igual a 2. Então, o resultado que a gente tem é 9 ao quadrado, que nada mais é do que 9 vezes 9 é igual a 81. Então, as propriedades, elas têm a função de diminuir o cálculo, certo? Se ele tivesse feito da forma que ele imaginou lá no início, repetido 9 7 vezes, tivesse feito a conta, depois 9 5 vezes, tivesse feito a conta, 10 vezes e tivesse feito a multiplicação, depois a divisão, a gente também ia chegar em 81, certo? Só que a gente iria percorrer um caminho muito mais longo, com cálculos muito maiores. Então, as propriedades servem para facilitar a nossa vida, ok? E aqui embaixo, usando as propriedades, vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei mais 2 exemplos aqui para a gente fazer junto, certo? Veja que nesse modelo que eu apresento a vocês, eu não trabalhei com 2 operações matemáticas, como aqui. Eu tinha uma multiplicação e uma divisão. Nessa situação, eu estou trabalhando apenas com multiplicações. Então, significa dizer que eu quero que você some os expoentes. Se todos eles fossem positivos, como é o caso daqui, ó, certo? Vamos dizer que a situação fosse essa e que todos aqui fossem multiplicação, a gente ia fazer 7 mais 5, que são 12, mais 10, 22. A gente teria terminado, ok? Porque a operação é igual, como acontece aqui. Porém, nesse modelo que eu lhe apresentei, a gente tem um danadinho e um expoente negativo, né? Então, só o fato de nós termos um expoente negativo faz com que a gente precise de um pouco mais de cautela para que a gente não faça os cálculos de maneira errada, certo? Então, vamos devagar e sempre. Então, eu tenho aqui, foi o que eu fiz. Como as nossas bases são todas iguais, eu ordenei todos os expoentes, tá certo? Então, eu tenho 5 mais menos 7 mais 4. Qual é o caminho mais fácil? Começar pela soma, não é isso? 5 mais 4, que são números positivos, me daria 6 a nona. E desses 9, tá vendo? Esse 9 vem dessa soma de 5 mais 4, 9. Dos 9, a gente tira 7, a gente acha 6 ao quadrado, que nada mais é do que 36. Então, você observa um cálculo tão grande lá no começo que você fica um pouco assustado, mas se você fizer com calma, um passo de cada vez, você faz sem o menor problema. Vamos ao nosso segundo exemplo. Aqui nós temos frações, tá? As nossas bases são iguais, elas podem ser frações, elas podem ser letras, elas podem ser o que quiser, certo? Se forem iguais, a gente vai utilizar as propriedades normalmente. Nesse modelo, a gente tem as operações iguais ao exemplo do quadro, né? Uma multiplicação e depois uma divisão. Aqui eu tenho menos 2 à quinta, né? Vezes menos 2 à quinta, elevado à sexta e à quarta. Se é uma multiplicação, a gente vai somar. 6 mais 4 são 10. E repete o outro da divisão, dividido por menos 2 à quinta, elevado à 11ª potência. E na divisão, o que me manda fazer é uma conta de menos, é uma subtração. Se de 10 a gente tira 11, o resultado que a gente vai encontrar é menos 1. E aí eu preciso prestar bastante atenção, isso também já foi trabalhado anteriormente. Quando essa potência é negativa, é necessário que a gente faça alguns procedimentos para que ela torne-se positiva, para que a gente possa resolver. Eu não posso trabalhar matematicamente com expoente negativo, ok? Então, para que isso aconteça, se nós estivéssemos falando de um número inteiro, como esse daqui, por exemplo, né? 6 elevado a menos 7. Para que a gente pudesse resolver, eu ia precisar transformar esse 6 numa fração, passar um tracinho aqui, colocar o número 1, né? Depois eu ia ter que girar essa fração para que esse menos 7 tornasse 7 positivo, certo? Então, esse é o procedimento que eu preciso fazer para que o expoente deixe de ser negativo
e passa a ser positivo, tá? Mas como aqui o nosso expoente é -1 e nós já temos uma fração, então só é necessário que você gire a ordem desses números, não é isso? Então, o nosso número 5 sobe, o nosso número 2 desce. E a gente já aprendeu lá atrás que todo e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, todas essas propriedades, elas são de suma importância para que a gente consiga trabalhar menos. Esse é o nosso intuito, ok? E aqui nós temos as potências de base 10, né? Que são um dos cálculos de potência mais simples de serem feitos, mas nem por isso merece menos atenção. Você precisa prestar atenção quando você for resolver. A gente já viu o seguinte, potência de base 10, isso só serve única e exclusivamente se a nossa base for 10. Você repete o número 1 sozinho, certo? E você vai copiar a quantidade de zeros que manda o seu expoente. Então, aqui, como era 10 ao quadrado, eu repito o número 1 e eu vou repetir quantos zeros? 2. Certo? Então, eu não vou contar com esse zero do 10 que eu tinha anteriormente. Eu zero essa situação. Do mesmo jeito acontece aqui. Eu tenho 10 ao cubo. Então, eu vou copiar somente o número 1 na minha resposta e vou colocar a quantidade de zeros que corresponde ao meu expoente. Então, isso aí vai servir para todo o contexto de potência quando a nossa base for 10, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos dele, mas a potência de base 10 é a mais simples que a gente tem de resolver. Essa aqui é para fechar mesmo a nossa revisão, né? Para que você realmente recorde com atenção todos esses procedimentos, quem é a base de uma potência, certo? Quem é o expoente, qual é a função de cada um, né? Então, o expoente, ele representa quantas vezes a gente repete a nossa base, a operação matemática que a gente realiza é uma multiplicação, tá? Eu preciso saber que todo número elevado a zero é igual a 1, que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, 0 elevado a qualquer potência é igual a zero, que 1 elevado a qualquer potência é igual a 1, base negativa e expoente par, o resultado fica positivo, base negativa e expoente ímpar, o resultado fica negativo, tá? Mas, nessas duas últimas, quando eu falo de bases negativas, expoentes pares e expoentes ímpares, a gente tem aí uma ressalva para fazer, um lembrete para fazer, certo? Que seria esse daqui. Nós vamos encontrar nos nossos trabalhos, ao longo do caminho, nós vamos encontrar bases negativas, certo? Aqui, ó, -6, ok? Bases negativas sem parênteses e base negativa com o parênteses. Então, o meu foco de atenção é justamente nisso. Minha base negativa com parênteses e sem parênteses. E aí você vai dizer, oxente, e o que é que tem a ver, o que é que significa, né? Nós também já falamos um pouco sobre isso. Então, quando nós temos uma base negativa sem o aparecimento desses parênteses, eu estou lhe dizendo matematicamente que esse sinal negativo não pertence ao número 6, ok? Então, significa dizer que você vai fazer 6 ao quadrado, porém o sinal negativo vai permanecer, certo? Porque se ele está sem parênteses, esse sinal não é do número 6. Então, eu não posso mexer nesse sinal. Então, preste atenção que isso aparece várias vezes como pegadinhas em avaliações externas e etc. Tá? Já quando eu tenho aqui um número negativo entre parênteses, matematicamente eu estou lhe dizendo que esse sinal de menos pertence ao número 6. Então, você vai poder usar essa propriedade, certo? Se o expoente for par, o resultado fica positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado fica negativo. Então, essa regra só vai servir quando a minha base negativa estiver entre parênteses, certo? Então, fica 36 do mesmo jeito, só que agora o meu 36 fica positivo, porque eu usei a regra de base negativa expoente
par. Então, cuidado, que isso é uma pegadinha, esses parênteses aí, numa base negativa, certo? E as propriedades que nós vimos, multiplicação de bases iguais, repete a base e somos expoentes, divisão de bases iguais, repete a base, subtrai o expoente, e potência de potência, a gente repete a base e multiplica esses expoentes, certo? Agora vamos trabalhar um pouquinho, né? Nessa primeira questão que eu propus para vocês, eu trago justamente para que vocês possam analisar a questão da potência relativa a uma imagem, tá? Então, vamos lá. Quando nós tivermos a representação, nós temos aqui a representação de quadros e de cubos, certo? E eu quero que você faça a interpretação dessa imagem em forma de potência, tá? Então, quando ela se apresentar dessa forma, você precisa saber que quando nós estivermos trabalhando com uma figura plana, que é esses três modelos que nós temos aqui em cima, essa é uma figura tridimensional, esses três modelos que nós temos aqui abaixo. Essa é uma figura plana e essa é uma figura tridimensional, onde a gente consegue ver três faces dessa imagem, tá? Então, sempre que a figura for plana, a nossa potência será ao quadrado. Oxente, por quê? Porque nós vamos contar coluna e linha. Eu tenho 5 quadrados na coluna e 5 na linha. Então, eu tenho 5 ao quadrado, certo? 3 na coluna, 3 na linha, certo? Já aqui, nós temos uma figura tridimensional. Eu tenho 3 dimensões. Eu vou ter 3 cubos na frente, 3 cubos de lado e 3 cubos na altura dessa figura, certo? Então, como eu avalio 3 faces dessa figura, essa potência é representada ao cubo, tá bom? Ó, 4 de frente, 4 de lado e 4 de altura. 4 ao cubo. 5 de frente, 5 de lado e 5 de altura. 5 ao cubo, certo? Então, vamos ver essas resoluções aí. Segundo quesito, uma garagem há 4 automóveis. Em cada automóvel há 4 rodas e em cada roda há 4 parafusos. Qual é o total de parafusos de todas as rodas desse automóvel? Prestem atenção, nós já falamos várias vezes com relação aos problemas. Identifique qual é o número que aparece várias vezes no texto. Ele será a nossa base. E depois você volta para o texto e conta quantas vezes ele apareceu. Isso vai ser o nosso expoente, tá? E aí depois você vai descobrir para mim quantos parafusos a gente tem nesses automóveis, tá certo? Não vou dar mais pista porque nós já falamos bastante sobre isso. Aqui, nesse terceiro quesito, eu quero que vocês tenham muita atenção, certo? Muita coisa dá para vocês fazerem, certo? Eu quero muito que vocês tentem fazer, que vocês façam errado, mas que tentem fazer. Porque a partir dos erros de vocês, quando nós formos fazer a correção, vocês vão poder identificar onde vocês erraram, onde é o ponto X onde vocês erraram, para que a gente possa tentar consertar esses erros, certo? Então, vamos lá. Olha, aqui nós temos o que eu acabei de explicar lá atrás, tá certo? Eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par. Esse resultado, como é que ele vai ficar? Tá certo? Se você não lembrar, você volta um pouquinho à aula e assiste novamente essa parte que não ficou tão boa, certo? Você não conseguiu lembrar, tá certo? Então, menos 5 elevado ao quadrado, você vai resolver, mais 1, menos. Quanto é 74 elevado a zero? Todo e qualquer número elevado a zero é igual a fulano de tal. Certo? E aí você vai afunilando, obviamente, para resolver, né? Aqui eu tenho base negativa e expoente par. Veja que agora essa mesma base está entre parênteses. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui, né? Menos 2. Aqui a gente tem um jogo de sinal para fazer. Menos com menos é mais. E aí você vai resolvendo. Vamos ver se você consegue identificar os resultados de cada um desses cálculos, ok? Na letra C, nós temos 3 ao quadrado
uma potência básica para a gente fazer. Já aqui do ladinho, a gente tem uma coisa mais interessante. Nós temos 3 elevado a menos 2. E lá atrás, também durante a explicação, eu disse, se o nosso expoente ele é negativo, eu preciso transformar esse número 3 numa fração igual a essa. Para isso, eu vou passar o traço e colocar o número 1 aqui embaixo. Professora, coloca outro número? Não, é só o número 1, certo? Ó, passa um tracinho como esse e aqui embaixo você coloca o número 1, certo? Essa potência continua negativa. Para que ela deixe de ser negativa, a gente vai girar a ordem desses números, lembra? E a partir daí você vai tentar resolver. Vamos ver se você consegue chegar, tá bom? Na letra D, eu tenho 5 elevado a zero. Lembre-se da regra. Todo e qualquer número elevado a zero é igual. Menos com menos, mais 1. Menos, que eu não vou mexer com esse sinal agora, que eu tenho uma potência para resolver, certo? Então, eu tenho menos 1, menos 1 meio elevado ao quadrado. Lembre-se que aqui a gente usa a regra base, negativa e expoente par. Como é que vai ficar esse resultado? Certo? E aí você resolve a potência 1 ao quadrado e 2 também ao quadrado. Tá? Vamos ver se vocês conseguem chegar no resultado dessas 4 expressões que eu mandei para vocês. Tá? Também, se você não conseguir, não se aflija. Tá? Na próxima aula, a gente vai ter a oportunidade de corrigir bem detalhadamente cada uma dessas etapas desse cálculo para você esclarecer suas dúvidas. Mas eu quero encarecidamente que você tente fazer o cálculo, certo? Vamos para o nosso último quesito. Eu ia ao caminho do mercado, encontrei um homem com 6 filhos. Cada filho levava 6 caixas e cada caixa continha 6 ovos, certo? Aí você vai dizer, Maria, professora, de novo a mesma coisa. Mas esse problema, esse nosso último problema, eu já mexo um pouco mais com o seu cognitivo, porque eu faço 2 perguntas sobre o mesmo problema. Na letra A, eu quero saber quantas caixas estavam sendo levadas para o mercado, certo? Se eu quero identificar a quantidade de caixas, eu vou ler parcialmente o meu problema. Eu vou ler ele até aqui, ok? Encontrei um homem com 6 filhos e cada filho levava 6 caixas, certo? Então, eu só posso ler o meu problema até aqui, até esse ponto, tá bom? Então, eu vou identificar quem é o número que está aparecendo, certo? E até aqui, até o ponto, quantas vezes ele apareceu, para a gente identificar quem é que vai ser nossa potência e qual é o nosso resultado. Já na letra B, eu quero saber a quantidade de ovos. Para saber a quantidade de ovos, eu vou precisar ler o problema por completo, certo? Vou ler o problema todo, vou identificar que número se repete várias vezes, vou identificar quantas vezes ele se repete, para que a gente identifique a potência e o resultado, certo? Então, eu espero que vocês se esforcem, estudem e a gente se vê semana que vem.